Olá, tudo bem? Nesse quinto encontro, eu quero conversar com vocês sobre o efeito terapêutico que as plantas promovem em nossa vida. Não é exatamente sobre a infinidade de drogas que a indústria farmacêutica consegue disponibilizar para que a gente se trate, mas é um efeito terapêutico sutil. Esse efeito terapêutico, ele acontece muitas vezes porque as plantas, elas ativam memórias com seu perfume, elas mexem com o nosso emocional, tocam os nossos sentimentos, as nossas lembranças, promovem a beleza, atraem abelhas. E é muito bom saber que esse conceito de biofilia está sendo abraçado também por grandes hospitais, principalmente da rede privada. E eu espero que esse conceito abrangente, muito em breve, esteja sendo abraçado e introduzido pela rede pública. Pode parecer um sonho, principalmente nesse momento que estamos vivendo, e tudo que é uma sensação mais ou menos de uma guerra onde a gente está precisando sobreviver. E eu estou aqui falando de hospitais com outra qualidade, que proporciona outro afago, afeto, aconchego, jardim e beleza. Quem quiser pode fazer uma busca na internet sobre hospitais que adotam esse conceito da biofilia, de trazer a natureza, e cientificamente já foi comprovado que as pessoas saem mais cedo, 30% mais cedo daquele estado de recuperação que as outras pessoas que não são tratadas no mesmo ambiente. Então, há muitos relatos sobre pessoas que começaram a se aproximar, a querer conhecer plantas por indicação de algum psiquiatra. Mas para que esse psiquiatra indique, ele precisa também aceitar essa proposta que é tão benéfica, porque quando a gente está tomando uma medicação indicada por um psiquiatra para depressão, por exemplo, que é o que eu estou falando agora, e porque já vivenciei isso, e a gente mexer com a terra, sentir a terra, pegar nas plantas, de onde vem essa parte que temos em comum, esse elo energético, né, que vem desse reino, produz na gente efeitos que a gente não tem muita consciência, a gente só percebe que houve uma melhora. Eu até indico uma paisagista que é muito conhecida
que vocês procurem saber um pouco sobre ela. Eu não vou aqui contar a história dela, mas ela era jornalista e por estar se sentindo muito depressiva, ela já estava em um estado de depressão meio grande quando teve a coragem de se perguntar: o que é que me dá mais prazer? E ela viu que era quando ela chegava em casa e ia regar as plantas dela. E daí para frente ela criou coragem e abraçou o paisagismo e hoje é uma pessoa muito bem-sucedida. E conta essa história. Isso na minha vida é percebido com muita clareza. E é uma coisa que é muito prazerosa sempre. Né? Por mais que eu esteja cansada, eu gosto de chegar em casa e ainda estou de cuidar das plantas de todo o bloco, não gosto que outra pessoa cuide. Porque eu gosto de encontrar pessoas, se aquela pessoa souber mais do que eu sei, eu vou achar ótimo. Aí eu tenho toda a confiança. Mas quando a gente lida com planta e conhece e cuida delas com tal respeito, a gente tem cuidado com a poda para fazer uma poda correta, que uma poda errada compromete o desenvolvimento da planta, sem contar que esteticamente fica muito feio. E quando a pessoa não tem a sensibilidade de ver como deve podar, que procure se informar. Mas a planta, ela tem uma sutileza de mostrar onde é que deve ser podada. Porque você vai ver pela estética que ela apresenta. Então essa interpretação, essa leitura é importante que se faça. Uma outra coisa que é muito importante é que, na medida do possível, a gente traga a vegetação local para a vida da gente. Quando se trata de um grande empreendimento, onde o mercado, é preciso que o mercado se abasteça daquela planta para poder suprir aquelas encomendas, isso é uma coisa. Mas quando é uma coisa menor, é perfeitamente possível trazer as plantas que são nativas, porque elas vão se adaptar muito bem. É muito agradável um ambiente onde você chega, você senta assim, o que a gente chama de cheiro de mato. O que é o cheiro de mato? É um cheiro que a gente não identifica qual é exatamente, exceto se tiver algum tipo de flor que a gente reconheça. É como se a gente sentisse esse cheiro e ele entrasse como um bálsamo na gente. Imagine a gente sentir o cheiro da terra molhada. É incomparável. Incomparável. Então, para a gente sair dessa inércia, isso eu estou falando para as pessoas que acham que é difícil. Ah, eu não tenho jeito, eu mato toda a planta. Isso é história. Isso é história. Você só pegou a planta errada. E se tiver um mínimo de cuidado e de boa vontade, você vai aprender a conhecer tudo muito bem. E há tantas maneiras da gente introduzir essa prática na vida da gente. Aí a pessoa pensa, não, é porque eu sou muito ocupada, né? Tornou-se assim meio que é uma coisa de um vício. O vício do dizer, eu estou muito ocupada, eu estou correndo, eu estou estressada. Isso é tão ruim. Então, assim, tem coisas, pequenas coisas, que a gente pode trazer para
para a casa da gente, para o apartamento da gente, para o quarto da gente. E aí eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem assim, dizem que... Pensei que eu tivesse sem o microfone. Dizem que faz mal ter planta dentro do quarto. Gente, se isso realmente procedesse, não existiria índios. Como que ia ser? Não tem nada disso. Nada disso. Tem as plantas mais adequadas, só isso. Isso aí vocês podem pesquisar e ver. Então tem tantas maneiras da gente trazer esse serzinho que só traz coisas boas para a vida da gente, que eu trouxe aqui essa cuia de cerâmica muito fofa. E aqui tem umas pedrinhas. O porquê dessas pedrinhas, que eu até nem costumo usar como forração, porque eu não acho que elas são bonitas. Eu trouxe simplesmente para poder fixá-las, dar mais peso nesse arranjozinho que eu vou fazer, que você pode ter perfeitamente dentro do quarto. Então, essa aqui, muito prazer, quem não conhece, é uma jiboia, uma mini jiboia. Por que uma mini jiboia? Porque as jiboias têm folhas maiores, tem um tom de verde mais diferente, e essa planta é muito fofinha, ela tem um desenvolvimento mais lento, o que é maravilhoso, eu gosto muito disso, que ela tem um desenvolvimento mais lento. E ela fica muito, aliás, as jiboias, todas elas podem ficar muito bem dentro de água. Aí a pessoa pode querer complicar. E o mosquito da dengue? Se a pessoa quiser complicar com o mosquito da dengue, o que a gente pode dizer? Você pode colocar a planta, essa plantinha fofa, linda e maravilhosa. Depois vou mostrar o exemplo a vocês, provavelmente na próxima aula. Esse tipo de planta, jiboias, essa ou a outra que eu já mostrei aqui, que elas lembram o filodendro, sendo que a jiboia tem uma sequência aqui, que não tem aquela parecendo uma pelezinha, aquela capinha, ela não tem, ela sai direto, a folha já sai direto. Mas todas duas a gente pode ter pendente ou se colocar um tutor de forma vertical. E quando a gente coloca, que vai ser na próxima aula ou na outra seguinte, de forma vertical, a tendência é que elas aumentem a folha. Quando elas estão pendentes, elas têm uma tendência a diminuir a folha. Então vamos lá, fazer um arranjo basiquinho, mas que fica muito charmoso. Vou colocar aqui de frente para mim. Se eu pego um galho que ele já tem um movimento, porque esse já tem esse movimento, eu procuro deixá-lo da forma que ele fique mais bonita. Não preciso forçar a planta. Eu preciso me adaptar à forma dela. Então, se eu coloco essas pedrinhas aqui, isso é argila expandida, tá? Pode ser pedrinha de rio, só não coloca aquela pedra branca. Tem implicância com aquela pedra branca mesmo.
Bem, para encher essa cuiazinha precisaria ter mais, mas isso já dá para vocês terem uma noção. O que vai acontecer? Peguei alguns galhos, alguns já vieram com raízes e outros só com aquele iniciozinho da raiz. Coloco aqui dentro, coloco a pedra e isso que eu estou fazendo pode ser feito também em um pote de vidro. Em um pote de vidro, você começa a medir, a ver onde é que a água está. Então, se o mosquito chegar na parte de cima, ele não consegue atingir a água, ele só fica na parte de cima. Então, não tem desculpa para não ter planta. Isso aqui você pode ter perto da sua cama, perto do seu espaço de estudo. E outra coisa, vez por outra faça um mimo. E qual é o mimo que a planta gosta? Borrifa as folhas. Geralmente esse tipo de planta adora que borrife as folhas. Planta que não gosta que borrife as folhas são aquelas que têm um pelinho. A violeta e outras que têm aquele pelinho bem sutil. Mas essas gostam. Então, o que você precisa é só verificar a água para não deixar que ela sofra. Dessa mesma planta, você pode ter muitas opções de arranjo. Muitas vezes eu digo que é importante querer o que é possível. Porque às vezes assim, eu acho engraçado e quando eu penso nisso, eu penso até na minha irmã, que ela tem, agora que ela está começando a cuidar de planta, mas assim, eu precisei, foi um grande esforço, porque ela quer que fique sempre linda. Eu disse, não tem como. A gente vai estar todos os dias sempre linda? Não. Por que a planta vai estar toda a vida sempre linda? Ela tem as fases dela, né? E a forma que eu encontrei dela, fiquei pensando, foi uma estratégia que eu usei. Eu disse, meu Deus, qual seria a forma de fazer com que ela tivesse o que ela chama de flor? Para ela, quando muda de cor, é flor, né? E aí eu comprei, fui com ela comprar duas bromélias lindas, poderosas, maravilhosas. Ela ficou encantada com a bráctea daquela bromélia. Ela disse, essa flor é muito linda. E aí depois veio a coisa dela se empolgar com os filhotes. Então cada uma deu 2 filhotes, deu 2 brotinhos, outra 3. E assim eu percebi que foi a forma que eu encontrei de fazer com que ela fizesse as pazes porque dizia que senão não tinha jeito, porque tudo morre, porque essa planta não quer prestar. Não existe isso, planta não quer prestar. Existe a pessoa querer fazer com a planta o que ela quer e não é o que a planta precisa. Para ter êxito tem que ser o que a planta precisa. Uma planta de sol é para estar no sol, uma planta de sombra é para estar na sombra. É simples assim. Então, nós temos disponível no mercado uma infinidade de opções. Agora, nem sempre a gente encontra um profissional com conhecimento. Muitas vezes aquele vendedor, ele só está ali para passar. Eu digo isso porque eu compro, né? E compro em muitos lugares. Então, assim, quando a gente já chega sabedora do que quer, porque dificilmente você vai ter acréscimo de conhecimento nesses lugares. São poucos os viveiros onde há
o proprietário, os empregados têm um apaixonamento por aquilo que está fazendo e passa para você um conhecimento empírico correto. Quando acontece isso é muito bom, mas não é sempre que acontece. Então, eu fico pensando, será quem acompanhou desde a primeira aula, desde a introdução, desde o primeiro encontro, até aqui, se já despertou? Se eu tiver conseguido despertar ao menos uma pessoa, eu fico feliz. Porque muitas e muitas, inúmeras vezes, as pessoas que acompanham meu trabalho aqui com a Semente de Arte, muitas pessoas já me procuraram para dar cursos e eu nunca dei curso. Então, agora estou tendo essa oportunidade de passar esses detalhes, de passar esses macetes, de passar essas nuances, desse olhar que eu venho aprimorando com a prática. E eu vou ficar muito feliz se algumas pessoas, não vou dizer exatamente ficarem fazendo coquedamas lindas e maravilhosas, se for ótimo, mas se eu tiver conseguido tocar o coração para que a pessoa se conscientize da necessidade de trazer a natureza para perto de si, eu vou estar muito contente, nem que seja uma só pessoa. Acredito que ter chegado até aqui tenha feito despertar em vocês a importância que tem as plantas nessa parte terapêutica, não só de quem pega na terra, mas de quem olha, de quem está numa janela de um hospital e olha, escuta um pássaro. Quando essa prática é feita em hospitais, ela não é feita só com o objetivo de os enfermos saírem mais cedo 30% do tempo que estava previsto. Naquele hospital tem nutricionista, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Existe toda uma quantidade de pessoas que, dependendo do nível de estresse, aí sim é um ambiente que rola muito estresse. A pessoa pode ser beneficiada com um ambiente mais natural. Porque é desse ambiente natural que a gente veio. Nossa mente formatada lá atrás, ela começa a... como se ativasse a memória dessa ancestralidade. Porque essa loucura que a gente vive é de há poucos minutos atrás. Isso não faz parte da nossa essência. A gente está abraçando por uma questão de sobrevivência, porque a gente está na estrada, mas a gente tem a escolha de ir para o caminho. Então, não esqueçam de querer para a vida de vocês, quando forem adotar uma planta, o que é possível. E nessas possibilidades, eu digo a você que tem coisas demais. Quando a gente gosta muito de planta, a gente gosta de comprar, gosta de ganhar, e de ganhar assim. Devido a não ter espaço, eu não gosto que fiquem me dando plantas se eu não tenho espaço. E meu espaço é pequeno, eu moro num apartamento, tenho um jardim privado
Então, como o desapego é uma coisa que eu já pratico há um tempo na minha vida e não sou exatamente a mais apegada das criaturas, eu preciso fazer escolhas. E eu venho fazendo escolhas dos tipos de planta que eu quero ter. Então, muitas eu amo. Tem 2 árvores que eu sou meio frustrada porque eu não tenho como ter. Uma é o pau-brasil, símbolo do nosso país, que eu não posso ter na minha vaga de garagem porque existe uma caixa. Então é uma frustração. E a outra é o salgueiro chorão. Que plasticidade tem aquela árvore. Ela esbanja poesia. Olhar para um salgueiro chorão, a gente pensa em poesia. Quando a gente traz beleza para a vida da gente, a gente faz a escolha de ver, de viver na existência de uma forma mais poética. Eu quero viver de uma forma mais poética. Porque é muito prazeroso. Porque traz paz, equilíbrio. E eu vou adorar encontrar pessoas que queiram também. Não é bom? Então, por hoje é só. Vamos para o nosso próximo encontro e até já.